Olá, amigos telespectadores da Rede América de Televisão. Estamos no ar com mais uma edição do programa Sul de Minas em Foco. É a sua revista eletrônica que vai ao ar toda sexta-feira, as edições inéditas, a partir das 9 horas da noite, pela Rede América, também pelo nosso canal no YouTube, né? youtube.com/user/lucas80. Esses e outros programas estão disponíveis. Também nosso programa é reapresentado ao longo da programação, na terça-feira, também às 9h30, ou melhor, na terça-feira, às 8 horas da noite. Ele é reapresentado. Você pode também acessar a qualquer momento, mandar um abraço para o pessoal de Belo Horizonte, né? Estamos aí em Belo Horizonte, no canal 59.1, agora com 1.500 watts de potência, toda a capital mineira, região metropolitana, acompanhando a nossa programação, conferindo aí as informações aqui do Sul de Minas. É o Sul de Minas em Foco para todo o estado das Minas Gerais e também para todo o Brasil, através da Rede Mundial de Computadores, que atinge também aí vários países. A gente tem registros aí dos Estados Unidos, da Inglaterra, de Portugal, agradecendo aí todos que sempre estão acompanhando aqui o nosso programa, querendo saber o que acontece aqui na região de Pouso Alegre, né? Esse é o momento. E hoje a gente vai falar de um tema muito importante. Nós vamos falar da depressão, né? A depressão no serviço no nosso mercado de trabalho, no nosso ambiente de trabalho, né? O que a depressão pode atrapalhar o seu emprego, pode causar aí, de repente, um afastamento, uma aposentadoria, uma pensão. No nosso quadro Direito do Cidadão, doutora Maurílio Ludovico, nosso entrevistado, advogado especialista na área do direito previdenciário, professor da Faculdade de Direito do Sul de Minas. A gente sempre fala que ele é o papa do direito previdenciário aqui no Sul de Minas, devido à sua vasta experiência. E o doutor Munir Jacó, que é psiquiatra, tem um quadro aí, Saúde Plena, está sempre aqui também no nosso programa, levando orientações importantes para a gente manter bem a saúde, e hoje ele vai estar aqui para falar do mercado de trabalho também, né? O que a depressão pode atrapalhar o mercado de trabalho. E eu vou passar aí como diz, a bola para o doutor Amaury, para o doutor Munir, para eles se apresentarem aqui para os nossos telespectadores. Doutor Amaury. Boa noite, Lucas. Boa noite, doutor Munir. É sempre um prazer poder estar participando do seu programa, Lucas. Esse programa que é um sucesso, né? Antes era só aqui na nossa região, hoje já é mundial. Então, está parabéns pela audiência e a gente espera poder estar colaborando em tratar de temas relevantes para toda a nossa sociedade. O tema de hoje é muito importante, porque nós vamos falar aqui da depressão e os benefícios previdenciários, essa relação com o trabalho. O ano passado, né, e nós ainda estamos vivendo essa questão da pandemia, e ela tem um efeito muito grande com relação ao trabalho e um enfoque enorme no direito previdenciário. Mas eu gostaria de dizer também que tem o lado econômico também envolvido, porque, não sei se o doutor Munir vai concordar comigo depois, mas hoje nós estamos trabalhando muito mais, ganhando muito menos e pagando muito mais tributos. Então, essa é uma questão que leva muita ansiedade, que leva muita depressão. Os trabalhadores não sabem, né, como que vai ser o dia de amanhã, se eles vão estar trabalhando, se vão perder o emprego, se vão poder ajudar a pagar a escola dos filhos. Então, é um momento muito complicado e que tem os seus efeitos na saúde dos trabalhadores num contexto geral. Os dois benefícios que nós vamos tratar hoje, o benefício de auxílio-doença, que agora nós tivemos uma mudança na nomenclatura a partir da emenda 103 de 2019, que passou a chamar auxílio por incapacidade temporária, que é o antigo auxílio-doença, e a aposentadoria por invalidez passou a chamar agora aposentadoria por incapacidade permanente previdenciária. O nosso antigo auxílio-doença, ele tem um pagamento que era para quem é empregado a partir do 16º dia. Então, os 15 primeiros dias a cargo do empregador. E que é analisado no direito previdenciário para se essa pessoa está sofrendo de alguma moléstia que acaba afastando do trabalho e atua efetivamente na sua capacidade laborativa, exigindo aí um afastamento para o trabalho. A renda mensal inicial agora, ela passou a ser de 60% da média, mais 2% para cada ano trabalhado de contribuição acima dos 15 anos de serviço, ou dos 20 anos também, de acordo com o artigo 26 da nossa Lei 103 de 2019. Então, qual é o efeito de tudo isso?
Se a pessoa estava recebendo o auxílio-doença até novembro de 2019, virou o ano recebendo o auxílio-doença, ela tinha um valor lá de 91% da média. O segurado, estando em depressão, ele não vai ter direito imediato a uma aposentadoria. Primeiro, ele vai ter que passar pela perícia. A perícia vai ver se vai conceder esse auxílio por incapacidade temporária. Se, porventura, for concedido, ele vai receber por um período de 2, 3, 4 meses, talvez um ano, e depois vai ver se vai converter nesse benefício para a aposentadoria ou não. É muito importante a gente lembrar que o segurado, quando ele vai passar pela perícia do INSS, que ele tem em mãos um laudo muito bem elaborado, onde consta efetivamente as suas condições, porque a perícia vai analisar se ele está apto para o trabalho ou não, que é um médico do trabalho lá na INSS, então, nem sempre é da especialidade, né, não é um psicólogo, não é dessa área, mas é o médico do trabalho que vai fazer a análise. Ele vai verificar as condições de trabalho. E a depressão, ela tem sido motivo aí de vários trabalhadores se afastarem, infelizmente. Então, se você que está acompanhando o programa de hoje, está passando por um problema de depressão, ou algum parente seu, não perca a oportunidade. Peça para a pessoa acompanhar o nosso programa, daqui a pouco nós vamos ter a exposição do Dr. Munir, que vai explicar como que se dá todo esse processo. Então, avise lá os seus vizinhos, amigos, parentes, liga para ficar acompanhando o programa. O programa de hoje, muito importante. Então, gostaria de ouvir o nosso convidado de hoje, o Dr. Munir. O que vem a ser a depressão? Quais os efeitos na relação de trabalho? O que pode ser feito nesse sentido para os nossos telespectadores? Boa noite, Lucas. Boa noite, doutora Mauri. É um prazer estar aqui novamente. Como o doutor Mauri diz, o programa Sou de Minas e Foco é um sucesso, né? Felizmente, nós temos cada vez mais visto casos aí de depressão, cada vez aumentando em ordem exponencial. Muito triste. E o que seria a depressão, hein, do ponto de vista da psiquiatria, do DSM-5, né, que é o nosso manual de transtornos mentais que os psiquiatras seguem? Ela é considerada hoje um transtorno biopsicossocial, diante da complexidade que se vê a depressão hoje. Antes achava que a depressão era uma doença mais do cérebro, dos neurotransmissores, deficiência de serotonina, mas hoje já é sabido que ela é muito mais complexa. Quando a gente fala bio, ela envolve fatores biológicos, ou seja, genéticos. Psico, da ordem psíquica. E social, por envolver questões sociais, inclusive o social envolve a questão laborativa. Uma doença predominantemente com sintomas de humor deprimido, anedonia, falta de prazer nas atividades diárias, lentidão psicomotora, ou seja, a pessoa tem uma lentidão muito grande a fazer as atividades, lentidão no fluxo do pensamento, ou seja, há um prejuízo no pensamento, há um prejuízo na cognição da pessoa, e se há um prejuízo na cognição, nós estamos falando na forma de enxergar o mundo, de interpretar as coisas, de fazer as suas atividades do dia a dia, inclusive do trabalho, as nossas funções executivas, perda de energia, alteração de sono e de apetite para mais ou para menos, podendo chegar até a sintomas de ideação suicida, infelizmente. É uma doença que hoje, para vocês terem uma ideia, ela comete mais de 350 milhões de pessoas no mundo. Em 2020, foi considerada a doença mais incapacitante do mundo. E também, infelizmente, o Brasil é o país mais deprimido da América Latina. Nós somos mais de 12 milhões de brasileiros diagnosticados com tratamento, fora aqueles que a gente não sabe, não conhece, aquelas pessoas que não buscam ajuda. E ela tem graus. A depressão ela é considerada leve, moderada ou grave. E essa depressão ela pode ter tido um episódio somente,
ou a pessoa ter tido mais episódios. Quando ela tem mais episódios, a gente chama de depressão recorrente. E depressões com mais de 3 episódios ou mais, ela passa a ser considerada uma depressão já crônica, né? Que é aquela depressão em que o indivíduo vai ter que tratar durante toda a vida. Assim como é a hipertensão, é o diabetes, vai acompanhar a pessoa durante toda a vida. Até que ponto a depressão ela pode provocar, por exemplo, uma aposentadoria por invalidez? Quando a depressão ela se torna recorrente, como eu disse, e essa pessoa não tem um suporte, primeiro ela não tem um entendimento da doença, um entendimento correto da doença. Aí nós estamos falando em psicoeducação, que é muito importante hoje nos transtornos mentais, levar essa informação à família, não só ao paciente. Muitas vezes o paciente vem consultar sozinho, e o médico faz uma consulta mais rápida, não explica, né? Então, a psicoeducação é o caminho para as pessoas terem informação. E esse tratamento, quando ele não é bem feito, porque o tratamento não envolve só o médico, não só remédio, o tratamento tem remédio, tem terapia, a pessoa tem que fazer exercício físico, tem que alimentar bem, tem que cuidar dela como ser, tem que ter uma boa espiritualidade, ou seja, envolve uma série de fatores diante da complexidade. Então, quando isso não acontece, a pessoa tende a entrar naquele quadro que eu disse, depressão recorrente crônica. E esses episódios recorrentes vão trazendo modificações no cérebro até um ponto em que, para a pessoa, fica impossível socializar, fica impossível ela ter as mesmas capacidades laborativas do que ela tinha antes. É o momento em que a pessoa acaba se aposentando. Essas são as depressões graves, gravíssimas, de longa data e de difícil tratamento, resistente ao tratamento. Também no direito previdenciário, como deixou muito bem explicado aí o doutor Munir, da análise dessa depressão moderada para grave. A pessoa já teve um primeiro afastamento, depois voltou para o trabalho, não teve condições de permanecer naquela atividade, também não existe a possibilidade de reabilitação, é uma situação de aposentadoria por incapacidade permanente previdenciária. É importante ressaltar que hoje nós temos, agora ocorre no nosso sistema de previdência, essas revisões periódicas. Então, a cada 2 anos, o benefício vai ser revisto. Pode ser que nesse período a pessoa possa ter uma melhora no seu quadro, mas também pode ser que haja até um outro agravamento. Então, são questões que vão ser analisadas para a permanência ou não do benefício por incapacidade permanente. As grandes empresas, ela tem um serviço já estruturado de medicina do trabalho, que é o SESMIT, né? Aquele serviço especializado, saúde, segurança e trabalho. Então, lá tem o médico do trabalho, tem enfermeira do trabalho, pessoal do RH, e geralmente o líder da seção é que observa essa alteração comportamental e conhece os trabalhadores daquele setor, né? Então, ele começa a observar, ou o próprio trabalhador vai procurar, ou esse líder, esse chefe da seção, ele tem que ficar atento a exatamente o que você falou, mudança de comportamento, faltas injustificadas, né? A pessoa vai tendo alguma alteração de irritabilidade, fica mais afastado dos colegas no horário ali do café ou do almoço ali das refeições, a pessoa vai ficando diferente. E isso, quando a empresa tem uma estrutura boa, o importante é esse líder passar esse setor de saúde para que a enfermeira do trabalho chame inicialmente a enfermeira do trabalho chame esse trabalhador, faça orientação, e ele passa para o médico do trabalho. O médico do trabalho, detectando que há uma necessidade de tratamento, ele vai encaminhar. Alguns casos mais leves, ele pode orientar exercício físico e, por exemplo, fazer uma terapia psicológica. No caso moderado a grave, ele vai precisar desse colega psiquiatra que vai avaliar, vai medicar e vai afastar, se necessário. Ficou muito bem elucidado pelo Dr. Munir, né, Lucas? Essa questão da depressão com relação ao trabalho, os prazos, né, que devem ser estendidos, o acompanhamento, e que realmente todo aquele pensamento antigo de depressão que era frescura,
deve ser colocado de lado e que seja observada a ciência. Verdade. Então, essas são as minhas considerações no nosso programa de hoje. Muito obrigado, doutor Munir, e a palavra é sua para as suas considerações aí. Agradeço mais uma vez um convite, e é bom reforçar, doutor Mauri, que é muito comum, às vezes, o paciente iniciar um tratamento e não continuar, e às vezes a perícia interrompe por isso, porque eu fui perito e eu sei como são os olhos dos peritos, como nós somos treinados. Nós somos treinados a encontrar provas. Nós estamos ali para dar uma sentença. O juiz não tem a qualificação técnica para dar aquele parecer. Por isso existe o perito. E o perito ele vai ter que ter pistas. E quais são essas pistas para confirmar que aquela pessoa realmente está doente e ela não vê que simplesmente pagar uma consulta e pegar um relatório? É a frequência do consultório. Fica aqui essa orientação para quem vai iniciar ou está em tratamento, em processo também de aposentadoria ou afastamento por incapacidade. Fica essa dica aí. Um abraço a todos e muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Quero agradecer, então, ao Dr. Amaury Ludovico e também ao Dr. Munir a participação aqui e a presença aqui do nosso programa Sul de Minas em Foco. Obrigado e até a próxima oportunidade. Precisando de peças para seu carro, van ou utilitário? E-commerce Grupo Celinho. Aqui você compra com segurança e facilidade. Entregamos no conforto da sua casa. Ou, se preferir, disponibilizamos retirada na loja, com ofertas exclusivas. Mais uma opção de compra. Pessoal, a dica de hoje é sobre óleo de motor. Meu nome é Carlos, sou encarregado do Grupo Celinho. E é sempre necessário olhar o nível do óleo de manhã com o motor frio, antes da primeira partida, de preferência que o carro esteja num lugar nivelado. Sempre puxe a vareta, conferindo o nível, antes da primeira partida. E através desse nível do óleo, se estiver correto, você só vai parar o veículo caso venha acender a luz do óleo no painel. Depois de verificado o nível do óleo, é sempre necessário também não esquecer de voltar a vareta no lugar, retornar, ver se está bem encaixada, para que não haja um vazamento de óleo em cima. Se quiser saber mais dicas, acompanhe a nossa página.